tristeza, não. Está vendo assim tanta lágrima. Até hoje a minha esposa falou assim: você está chorando? Eu falei: não sei, sai lágrima, como falando do olho. Está entendendo o milagre do Senhor? Deus é fiel, né? O pastor vai ficar mais com o olho vermelho, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença nesta noite, apresentando, ó Pai, o Teu Filho, o pastor Marcelo, Senhor. O Senhor conhece a sua estrutura, o Senhor sabe que recorre, Pai. Mas o Senhor sabe também, ó Pai, que neste pó o Senhor formou um vaso, Senhor, para poder, ó Pai, honrar o Senhor, apregoando a Tua santa e gloriosa palavra, Deus. Que neste momento, Pai, a Tua igreja já está com o coração aberto e preparado, Senhor, para receber essa semente que será semeada. Assim como o semeador saiu a semear a palavra, Senhor, assim nesta noite nós estamos com uma terra boa, Senhor, esperando esta semente cair, ó. E sei, Pai, que ela dará 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100 nesta noite, porque a Tua palavra, Senhor, é fiel nas nossas vidas, e por isso que nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos receber o nosso amado pastor Marcelo com uma linda salva de palmas. Mas até o Jesus Cristo, né? Só da igreja, com a graça e fé do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, no meio de 2 Samuel, o seu capítulo de número 21. Livro de 2 Samuel, capítulo 21, no seu versículo número 1. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Durante o reinado de Davi houve fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelitas, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito um acordo com eles sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto a um homem que quase nos exterminou e que quase pretendia destruí-los, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes deles sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Versículo de número 9. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os povos. Ela não deixou que as aves de rapina o tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonas, tomando-os dos cidadãos
bailes de Beate. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gileade. Hein? Os irmãos podem se sentar? Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos comigo? Gostaria de louvar um hino que esse hino é pequeno, mas traz muita lembrança. Desde a minha conversão, eu ouvi o pastor cantando esse hino, e tudo que é bom fica guardado. E esse hino eu trago comigo. Quase todos os dias o Senhor me lembra de louvar esse hino. Eu louvo esse hino deitado. Alô? O microfone até desligou, irmão, para eu não roubar. O microfone é sem microfone. Vocês pensaram que ia ter um livramento, irmão. Não deu certo. Feche suas olhos comigo. E diz assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Pode orar mais uma vez? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia! Neste santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Dá uma oração de volta ao Senhor essa noite. Você a Bíblia diz, irmãos, que depois que Davi foi instituído rei sobre Israel, pelas mãos de Samuel, na casa de Jessé, faz isso. Legal. Gosto muito desse homem aqui, irmão.
E Samuel ali ungiu a Davi como rei. E a Bíblia aqui no versículo, no capítulo de número 21, a qual nós lemos, diz que depois que o rei Davi começou a reinar sobre Israel, houve um período de fome. E esse período de fome teve um duramento de 3 anos sobre aquela terra. O rei então ele começou a notar. A fome ela não veio das noites para o dia, ela veio aos poucos. Os animais veio morrendo aos poucos. As plantações foram secando aos poucos. E a Bíblia diz que 3 anos se passou. E aí o rei começou a olhar, viu que tinha alguma coisa errada sobre aquela terra. Porque o rei sabia que Deus só secava a terra, só mandava fome na terra, quando alguém estava em pecado sobre aquela terra. E o rei Davi, então, ele se pôs em oração ao Senhor. A Bíblia diz que ele se pôs em consultar o Senhor para ver o que havia de errado. Porque o Senhor tinha mandado fome sobre aquela terra, porque o Senhor tinha dizimado os gados, porque o Senhor tinha secado a água e não tinha mais feito chover sobre aquela terra. E Davi ali se pôs em jejum, se pôs em oração. A Bíblia nos ensina todas as vezes que os reis ali, os sacerdotes, os profetas se punham em jejum e oração. O povo raspava a cabeça, jogava cinza sobre a sua cabeça e vestia de pano de saco, e começava a clamar no nome do Deus de Israel. E a Bíblia diz que depois que Davi ele consultou o Senhor ele veio com a resposta para Davi, mostrando aonde havia o erro e mostrando com quem estava o erro. Deus ele vira para Davi e fala assim: olha, o erro não está em você, mas o erro agora está em Saul e em sua família que foi sanguinária sobre a terra. Saul ele tentou matar os gibeonitas. A Bíblia diz, nos ensina que ninguém poderia tocar os gibeonitas. Outrora atrás, na época de Josué, aonde Deus tinha dado a Josué era para que exterminasse todos naquela terra onde eles iam entrar. Porém, os gibeonitas ficaram sabendo do poder que tinha o Deus de Israel. O que Josué tinha feito com todas aquelas tribos. A Bíblia diz que os gibeonitas se vestiam de pano de saco, pegaram homens, racharam, pão encolorado, tudo bem, e foram consultar Josué. E quando chegaram até Josué, contaram uma história para Josué, que eles tinham vindo de longe. Por eles vinham de longe, é por isso que a roupa estava dela, é por isso que o sapato estava dela. O pão que eles traziam quente agora estava encolorado. Eles foram até Josué porque ficaram sabendo da fama do Deus de Israel e queriam que Josué fizesse uma aliança com eles. A Bíblia diz que Josué nesse momento ele não consultou ao Senhor se devia fazer ou não uma aliança com aquele povo, mas olhou para a roupa, olhou para o sapato, pensou que aquele povo fosse um povo humilde e fez aliança com eles. A Bíblia diz que dias depois, Josué ficou sabendo que aquele povo que ele tinha feito aliança era o mesmo povo que Deus tinha mandado que eles terminassem. Mas depois que ele fez aliança com Deus, ele não poderia voltar atrás. Josué então pegou os gibeonitas, que era conhecido também como povo morreus. Ali conversou com o rei, que o rei tinha enganado ele. E a partir daquele momento, os gibeonitas virariam escravos do povo de Israel. A função que os escravos dos gibeonitas iriam exercer era rachar lenha e levar água para o povo.
uma aliança com ela. Eu quero dizer para você, meu querido, que a aliança que Deus faz com você, homem nenhum corrompe. Eu estava pregando sexta-feira na congregação e estava falando sobre aliança. A aliança não era tão perfeita, eu estava dizendo lá, que ela é redonda. A minha está hoje, ela está mais quadrada, ela está oval. Eu tirei quadrado, deixando ela meio oval. E quando eu comprei, o moço falou que ele cortado. E a aliança é tão perfeita que a gente não consegue ver aonde está o final dela. A gente não consegue ver aonde está a emenda que o Orives fez dela. E eu estava falando para as pessoas que essa mesma aliança é a aliança que Deus faz conosco. A aliança que Deus faz conosco, ela não tem tempo. Você não consegue ver aonde eu começo, não consegue ver aonde eu fim. Sabe por quê? Porque a aliança que Deus faz conosco é uma aliança eterna, meu querido. O homem pode falhar na aliança que ele fez com você, mas o Deus de Israel, ele nunca vai falhar, porque quem fez a aliança com você foi Deus. Ela é redonda, porque redondo significa infinito. Não tem fim. Não tem fim. Se eu fizer uma aliança com você, eu posso ir até a metade. Se eu tentar fazer uma aliança e te dar, a aliança vai ter vento, não pode machucar não. A aliança é sinal de compromisso. Todo mundo que olha para mim, vê a aliança no meu dedo, fala assim, eu faço para mim compromisar. Ora, Deus agradece a Deus porque Deus fez milagre para ele. Deus é bom, aleluia. Olha para a mão da minha esposa, vai ver que tem uma aliança. Vai falar assim, Deus não precisou nem jogar na Mega Sena para ganhar um prêmio desse. Aleluia. Também é sinal de compromisso, irmão. É compromisso. Eu quero dizer para você que Deus ele fez um compromisso com você. E eu estava dizendo lá que quando eu estava voltando, eu olhava as menininhas e via se tinha aliança comigo, ela saia fora, porque já era sinal de compromisso. Tinha que sair. É a mesma coisa, eu tenho a comparação que é a mesma coisa que o diabo faz quando ele nos vê. Quando o diabo ele quer tentar tocar em você, meu querido, ele vai ver que Deus fez uma aliança com você e você não é compromissado com o homem, você é compromissado com Deus. É por isso que ele não consegue tocar em você. E é por isso que nessa noite ele não vai tocar nem na sua família. Sabe por quê? A aliança que Deus com você fez com você, a aliança eterna, meu querido, vai estender sobre a sua família. Essa aliança vai estender sobre a sua casa e você vai ser compromissado. Davi pegou os 7 filhos das concubinas de Saul. Foi lá. A Bíblia fala que exterminou todos no mesmo dia. Mas a Bíblia diz que relata a história de Rispa, uma das concubinas de Saul. A Bíblia diz que no início da colheita foram matados 7. Os 7 foram mortos. No início que o povo de Israel ia começar a colher. E eu pergunto, ia colher o quê? Se Deus não tinha mandado chuva sobre a terra? Se Deus não mandou chuva, como é que ia plantar? Sabe o que eu posso ver aqui? O milagre da provisão do Senhor. Mesmo que Deus segue tudo, Ele sempre manda alguém para nos aconselhar. Deus separou tudo na vida de Elias, mas mandou ele primeiro lá no deserto de Perite, lá naquele meio do vale, no ribeirão, para beber água do rio, e mandar com que o povo sustente ele. Sabe por que eu estou dizendo isso, meu querido? Que muitas vezes a porta da sua vida pode estar fechada, mas Deus nunca deixa faltar providência sobre a sua vida. Eu estava conversando com duas irmãs. Na congregação eu falava, Senhor, a Bíblia diz que o azeite da botija não acaba, e a farinha da panela não cessa. Isso aí é para você, mãe. Isso aí é para você, mulher. Você pode abrir o armário da sua casa, não tem nada. Se der um grito, até época mesmo. Mas quando você abre a panela em cima do fogão, não falta nada. Sabe por quê? A Bíblia diz que o azeite da
Bíblia diz que Rispa de dia ela afastava as aves de rapina, de noite ela afastava as bestas feras. Aqueles corpos ficaram em estado de condenação. A Rispa estava perdendo tudo. O corpo começou a deteriorar, mas 5 meses aquela mulher ela não saiu de perto daqueles corpos. E a Bíblia diz aqui no seu versículo de número 11, que quando Davi foi informado sobre aquilo que Rispa estava fazendo há 5 meses atrás, Davi se compadeceu, pegou os ossos de Saul, pegou os ossos daquele povo e enterrou. Depois que Davi enterra aqueles ossos, Deus começa a mandar chuva torrente novamente sobre aquela terra. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa passagem? Eu vou ser breve, falei. Muitas vezes quando nós passamos por luta, Rispa tinha acabado de perder um filho. 5 meses Davi no lado daquele povo. E o rei não tinha percebido. Mas enquanto o rei não havia percebido, tinha um Deus lá em cima que estava contemplando a lágrima daquela mulher. Tinha um Deus lá em cima que estava vendo que de dia ela tirava as aves de rapina. Tinha um Deus lá em cima que estava vendo que de noite ela tirava as bestas feras. Eu quero dizer que na sua vida também, meu querido, tem um Deus que está vendo a situação. Tem um Deus que está contemplando a sua dor. Tem um Deus que está vendo o seu choro. E Ele vai tocar em alguém para avisar o reino que você está passando nessa noite. Ele vai começar a mandar provisão sobre a sua casa. Ele vai começar a mandar provisão sobre a sua vida. Continua chorando em silêncio. O homem pode não ver o que você está fazendo, mas Deus, Ele está vendo. Sabe por quê? Ele tem uma aliança com você. E a aliança que o Senhor tem com você é eterna. A aliança que o Senhor tem com você é inquebrável. Ela nunca vai quebrar. Você pode quebrar a aliança que Deus tem, mas Deus, Ele nunca vai quebrar a aliança que Ele tem com você. O Senhor fala isso, o Senhor sabe o que eu estou passando. Irmão, não interessa saber o que eu estou passando, o importante é saber que Deus, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, contempla tudo, e vai entrar no seu favor no momento certo e na hora certa. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas sabe que Deus viu desde o momento que você saiu dentro da sua casa. Desde o momento que você acabou, o Senhor falou: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Deus vai mostrar para você quem Ele é nessa noite. Deus vai mostrar para você que Ele fez aliança com você não foi homem. Deus só secou aquela terra porque quando Josué fez aliança com os gibeonitas, Ele não falou o nome dele, Ele não falou o nome do pai dele, mas Ele tinha falado em nome do Senhor. Ele tinha falado que a aliança que estava sendo feita era em nome do Deus de Israel. E o Deus de Israel tem compromisso, meu querido, com você. Essa aliança que Ele fez com você outrora atrás, Ele vai cumprir. Essa promessa que Ele fez sobre a sua casa, essa promessa que Ele fez sobre a sua família, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar ao longo dos tempos também. Ele vai aperfeiçoando a sua vida cada dia mais. Não importa a maneira que você está, se está chorando ou se está gemendo, mas continue fazendo aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida, porque Ele é fiel para mudar o quadro da sua história. Aleluia! Primeira vez que eu vi essa passagem, eu vi que parece coisa de filme de cinema. Como que Deus vai mandar Davi pegar e segue o livro, aí ele vai matar? E Deus começou a trazer uma comparação, uma tipologia. Esses 7 filhos que foram mortos, fazendo para o dia agora, são as 7 igrejas que foram perseguidas.
vai entrar em seu favor. Nem que ele mande o povo lá te entregar a sua bênção, mas o povo ele vai, sabe por quê? Porque ele obedece a voz do Senhor. Não importa quanto tempo você está chorando, se Deus não levantar alguém para ir lá, Ele mesmo vai secar as suas lágrimas, meu querido. A vontade para sua carinha vai fazer chorar mais. Mas Deus ele está ao seu favor. E a aliança que Ele fez com você é infinita, é interminável. Você só rompe essa aliança se você quiser, porque Deus ele nunca vai romper com você. A Bíblia diz que agora na última casa será maior que a primeira. Sabe por quê? Porque Ele tem aliança. Ele tinha aliança. A Bíblia diz que os profetas, os sacerdotes, muitos se levantaram e muitos caíram, mas Deus estava sempre ali dando a segunda mão. Sabe por quê? Porque Deus sempre acreditou na segunda chance. Sabe por quê? Deus sempre teve aliança com o seu povo. Adão pecou, foi expulso do Éden, poderia sofrer a mesma punição que Lúcifer, mas Deus falou: não, para esse eu dou a segunda chance. Nem que ele tenha que trabalhar, colher o suor, nem que a mulher tenha que sentir a dor do parto, mas para esses eu dou uma segunda chance. Sabe o que eu estou dizendo para você, meu querido? Eu não sei o que aconteceu no longo da sua caminhada por causa da luta. Eu não sei se você rastreou o nome do Senhor ou se você quis parar, mas nessa noite Deus manda falar para você. Nesta noite Ele te dá mais uma chance para conseguir, porque Ele vai te levantar, meu querido, e você vai andar. Filha de terra, querido. Deus é uma passagem agora na minha mente. Que Moisés, quando estava ali no meio da sarça, ele viu a sarça que ardia, mas não se consumia. Eu pude ver que a sarça naquele momento obedeceu ao homem. O homem, quando está no meio da prova, queima, arde, dói, mas não se consome. Sabe por quê? Porque o fogo que desce sobre o homem é o fogo do Espírito, meu querido. E quando o fogo do Espírito desce sobre a sua vida, não há luta que faça você parar, não há prova que faça você desanimar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o fogo ia arder continuamente no altar e não ia se apagar. A sua luta pode estar ardendo na sua pele, mas nessa noite Deus vai mandar o fogo do Espírito sobre a sua vida e você vai mais consumido por ela. A sarça cheia de fogo vai me queimar. Isso aí é o Espírito que desce sobre a vida do homem. Isso é um milagre de Deus. Pode arder, pode doer até nos seus ossos, mas não pare de clamar o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque quando Ele enviar o fogo do Espírito, quando Ele enviar uma manancial de água corrente, quando Ele enviar a chuva seródia sobre a sua vida, meu querido, tudo vai ser mudado. E você vai ver que a aliança que Ele tem com você é verdadeira. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele braço forte. Meu irmão, mas se você confiar somente no Senhor, tudo e mais Ele fará sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que você fez, mas nessa noite Deus Ele te chama novamente. Levante o seu altar. Chegou o momento de você sacudir a poeira e dar a volta por cima, meu Deus. Sabe por quê? Você serve um Deus verdadeiro. Você serve um Deus justo, aquele que nunca desistiu de você e nunca vai desistir. Davi é conhecido como a menina dos olhos do Senhor. Deus também Ele te viu. Eu não sei se foi no meio do monte, eu não sei se foi apacentando ovelhas, mas Deus Ele viu algo diferente em você. Algo que eu não pude ver, algo que o pastor não pôde ver, mas Deus Ele vê você lá no íntimo nessa noite e confia em você uma grande obra. Chegou o momento de você deixar as flores de lado. Chegou o momento de
dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu faço. Porque a Bíblia diz que aquele que procura primeiramente as coisas do reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muitas vezes nós temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Parar de querer colocar Deus na parede e fazer igual Davi fez. Senhor, aonde que está o erro? Mostra para mim onde que é o erro. Porque se o erro não é que eu vou me consertar, Senhor, todos os dias. Porque eu quero ver o seu milagre sobre essa terra, Senhor. Eu não quero passar fome sobre essa terra, Senhor. Senhor, mostra para mim, Senhor, onde que eu estou errando. Chegou o momento que você faz uma reflexão com você e Deus. Por que será que a chuva parou sobre a sua vida? Por que será que a terra secou? Mas pode a chuva parar e a terra secar. Mas nunca se esqueça que a provisão de Deus nunca vai faltar. O manancial de Deus vai descer quando você começar a se consertar perante o Senhor. Elias foi a chuva sobre Israel, consertou a altar que havia quebrado. Chegou o momento de nós levantarmos o nosso altar novamente e começar a oferecer sacrifício para Deus. Mas um sacrifício que Davi fala aqui, ó. Eu não quero fazer um sacrifício que não vale nada. Eu quero fazer um sacrifício que vale a pena para Deus. Faça aquilo que vale a pena para Deus. Faça um sacrifício que tenha valor para Deus. O sacrifício que vai ter valor para Deus é o sacrifício que vai ter valor para você. Não é fácil, não. Se fosse fácil, estava fácil demais, pastor. Mas é que se algo que tem valor para você, para que Deus venha aceitar. Começa a falar para Deus o que você vive e quer que você faça por Ele, para que a glória dele volte a manifestar sobre a sua vida, para que a glória dele volte a se manifestar sobre o seu ministério. Porque assim como Davi orou e Deus respondeu, nessa noite você vai orar e Deus vai responder. Aonde está o erro? Aonde você tem que consertar? Qual é o caminho que você vai ter que voltar? Mas não tem problema o caminho que você tem que voltar, ou o erro que você vai ter que consertar. Ao seu lado vai estar o Espírito Santo de Deus te conduzindo todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor da sua vida nessa noite. Segura na mão do seu irmão. Esse gesto que você está fazendo é como se fosse uma corrente. A corrente ela tem ela. Tem um verso que o bispo consagrou. Na convenção ele escreveu assim: que sozinho nós somos muitos. Separados somos muitos, mas unidos nós somos imbatíveis. Irmão, quando você está assim, ninguém pode com você. Sabe por quê? Porque um está ajudando o outro. Se você está fraco, vai ter uma pessoa que está segurando na sua mão que vai te deixar forte, que é o Espírito Santo nessa noite. Porque o Deus da aliança vai começar a renovar as promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família. O Deus da aliança vai começar a renovar as promessas sobre a sua família nessa noite. E vai mostrar para você que a aliança é eterna. Os céus e terras podem passar. Ei, mas a palavra do Senhor
uma oração com vocês. Tem mais alguém aniversariando essa semana? Tem mais alguém? Não? Alguém com os dois nomes de Jesus Cristo? Pedir para os pastores aqui, dois pastores. Pastor Alberto, pastor Rinaldo, orar por esses dois jovens em nome de Jesus. Amém? E só vamos orar por eles. Uma marca fotográfica aí, está no Face. Falar em Facebook, a igreja tem um site, né? E para acessar o site é só entrar no Face da igreja, né? Na Missão Mundial da Fé. Lá tem o endereço do site, aí você pode acessar. Inclusive, essa pregação, assim como as pregações da semana, de 2 semanas para cá, não é isso, pastor? Estão no site, e estão lá no YouTube, né? E também no site. Você pode ver ao vivo a pregação. Inclusive, essa pregação que o pastor Marcelo, né, pregou hoje, você pode recomendar para alguém para poder assistir também pelo site, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, é só acessar lá no Facebook e entrar em vídeos, né?